Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 10 de abril de 2025. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também com composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. Luiz Eduardo Camargo Penteado, também em sessão Dr. Tiago Dias Negrão pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Heliópolis, Dr. Flávio. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizado no canal do Tite no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Aqui de início, o Dr. Flávio encontra-se presente. Eu anuncio aqui que o auto de infração 4008-140, autuado Maurice Alfredo Bolo Júnior e outro, de relatoria do Dr. João Marcelo, ele será retirado de pauta pela ausência do relator. Dr. Flávio e Dr. João Marcelo, ele precisou se ausentar em razão de compromissos de trabalho. Essa ausência será no dia 10 e no dia 17. Então, esse processo possivelmente retorna em pauta no dia 24, que é quando ele estará presente, tá? Peço desculpas aí pela retirada abrupta de pauta, mas sem o relator a gente não consegue continuar. Tudo bem? Tá. Doutor, perfeito, bom dia a todos, Bom sem dia. nenhum problema. Eu só ia pedir uma gentileza, se Sim, possivelmente ficar para o dia 24, em virtude aí dos feriados que nós teremos, 3 feriados, eu viajo na próxima quinta-feira e volto só no começo de maio. Se for o caso, eu até junto as passagens, por entendi. conta, enfim, eu tenho uma filha de 7 anos, para não perder muitos dias escolares, a gente pegou todos esses feriados, que são Certo. 3 feriados seguidos, e eu não estarei aqui no dia 24, eu só volto no dia Entendi. 5 de maio, pós-feriado do dia 1º. Então, Entendi. se possível. Sim, eu vou comunicar ao Dr. João Marcelo para avisar Perfeito, dessa questão e para evitar que a gente paute e depois retire de novo pela ausência do advogado, eu perfeito. vou conversar com ele para a gente ajustar essa pauta para um dia em que, obviamente, o doutor não A esteja partir de presente. maio, tranquilo. Entendeu? Tudo A bem, partir de maio. Se eu faz agradeço. necessário que eu comprove ou não? Eu acho interessante, sim, Tá, eu formalizar junto. isso, e Tá mesmo bom. assim eu vou avisar o relator para a gente ajustar essa questão. Tudo bem? Perfeito, maravilha. Obrigado, doutor Tá, Flávio. bom dia. Bom dia. Então, aqui estou devolvendo esse processo para a agenda da pauta. Aliás, vou devolver para o relator, depois comunico o relator dessa situação, para que ele possa devolver para a pauta quando for possível. Auto de infração 4.148.306, HP, Comércio Internacional. Sessão do ano passado, a doutora Heliópolis, que se encontra presente, ela promoveu sustentação oral. E na sequência foi lido o voto de relatoria do Dr. Zulli, que já estava encartado no sistema, continua encartado. Por eficiência, eu destaco aqui brevemente tratados de um auto de infração com infrações relativas a supostas omissões de estoque apurado em levantamento fiscal. São diferenças de saída com exigência do ICMS e do ICMS-ST, diferenças de entrada com acusação, né, de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal e supostas omissões de receita por ter subavaliado itens do estoque final. Em voto de relatoria, o autor Zulli opinou por manter a atuação, entendendo em síntese que as provas carreadas aos autos são insuficientes a elidir ou desqualificar o levantamento fiscal. Naquela oportunidade, o Dr. Samuel pediu vista e sem delongas, eu passo a palavra ao Dr. Samuel. Bom dia a todos, obrigado, presidente, já pela apresentação do caso, e também para não tomar muito tempo dos senhores, eu adianto que minha proposta de conversão do julgamento em diligência é diante de um laudo que foi apresentado pela autuada, justamente porque é um caso que se resolve pela análise de provas, né, dadas as naturezas das acusações. A autuada apresentou um laudo que foi inclusive objeto de uma conversão de julgamento em diligência numa sessão anterior pela primeira Câmara. Foi determinada
essa conversão com o propósito de que o autor do feito, depois a autuada e a representação fiscal, apresentassem suas considerações sobre o laudo. A autuada posteriormente ao autor do feito e a representação fiscal por último. Todavia, como bem apontado pela representação fiscal, houve uma imprecisão, um equívoco na intimação quando do retorno após a apresentação das manifestações por parte do autor do feito. Teve algum problema, a gente sabe que essa disponibilidade e a intimação, quando do retorno da diligência, é automático pelo sistema, mas houve um equívoco no sistema e a própria representação fiscal aponta essa situação. Eu cito no meu voto exatamente as folhas em que se encontra esse problema. Então, e aí, nessa oportunidade, a representação fiscal não apresentou suas considerações, tão somente apontou esse problema na intimação, e até o presente momento a representação fiscal não foi regularmente intimada para apresentar as suas considerações diante do laudo que foi apresentado e das manifestações posteriores. Então, eu entendo que, para evitar qualquer alegação de vício posteriormente, no decorrer do processo, entendo por bem converter o presente julgamento em diligência para que a representação fiscal seja regularmente intimada e possa apresentar suas considerações. Como voto, presidente, meu voto está bem curto, bem objetivo e apontando as páginas em que a gente tem essa situação. Perfeito, doutor Samuel. Doutor Zulli, o doutor consegue já confirmar o voto, tá? Tem alguma consideração adicional? Então, eu não sei. Só um segundinho. Sim. Porque, na verdade, eu vejo aqui a manifestação da representação fiscal, as folhas 24 e 37, que é justamente as folhas delas seguintes, do parecer da representação fiscal, né? É que Eu não eles falam entendo. e não falam. Quando vê Então, aí, ele falou, basicamente eles estão falou. avisando, ó, estou avisando que eu não vou falar, digamos assim, porque a ordem processual ela não foi obedecida, né? O voto que converteu em diligência, originalmente Dr. Maluf, Isso. ele determina a manifestação do autor do feito, seguida de manifestação do contribuinte e, por fim, a representação fiscal. Mas como a intimação deu-se automática e chegou na representação fiscal antes mesmo no início da contagem do prazo para o contribuinte se manifestar, a representação fiscal basicamente falou: o prazo do contribuinte nem se esgotou e na época que a representação fiscal falou, o contribuinte de fato nem falado tinha ainda. Então advertiu que após o contribuinte falar, recomenda que esse processo retorne para a gente. Então, embora a representação fiscal tenha peticionado, ela não se manifestou exatamente para não tumultuar a ordem processual que havia sido delimitada. Então, acho que foi isso que aconteceu, Zuli. A grande questão, na verdade, por que sumia? Cadê a minha coisa de voto aqui? Não, esse ali entra. Acho que eu perdi, só um segundinho. Eu estava abrindo um monte de página aqui. Deixa eu voltar aqui aos serviços. Então, que na verdade houve, o que aconteceu? O contribuinte tinha 30 dias para se manifestar, decorreu o prazo, foi para a representação fiscal. A representação fiscal fala em Não, Não relação a decorreu o prazo, Júlio, desculpa, nem não tinha decorreu o prazo. começado. não decorreu o prazo Ah, para o tá. contribuinte. Sim, Não exato. decorreu o prazo para o contribuinte, né? Mas aí já Isso, foi para a representação fiscal. Aí a isso. representação fiscal faz essa referência dizendo que não tinha corrido o prazo para o contribuinte, né? Então ficou meio Isso. embolado ali aquele meio do caminho lá que não deu realmente para entender. Só um minutinho. Deixa eu pôr a senha aqui. E a representação fiscal corretamente aponta, a diligência foi cumprida, só que a gente tem Foi um problema cumprida. aqui na contagem dos prazos. Então, Então, ele fala portanto, estou exatamente na devolvendo o questão. processo para que ele
entre no curso normal, regulamentar, e siga corretamente o fluxo dele. Só que não seguiu. Tá, vamos fazer. Eu vou lhe acompanhar, vai. Acho que eu vou. Se bem, Zúlio, eu não vejo problema nenhum você confirmar o voto, porque, por exemplo, no meu caso, eu vou acompanhar o voto do Dr. Samuel para fazer esse saneamento, então não Aí atrapalha em fica mais nada. fácil, eu não preciso. É, Pronto, confirmei. pronto. Dr. Tiago, já tinha observado esse ponto? Vice-presidente, já tinha observado e agradeço a atenção aí, porque aí realmente a gente tem um tempo hábil para poder analisar todos os pontos ali que foram levantados, né? Até por solicitação, acho que o doutor João era da primeira Câmara, né? João Maluf. Isso. Isso, Então a gente vai ter esse tempo hábil e aí em 30 dias isso vai ser devolvido. perfeito. Dr. Luiz Eduardo, Nenhuma consideração, Excelência. perfeito. Estou encerrando aqui os debates. Eu também entendo que essa questão de saneamento é necessária. Eu vou fazer a verificação do quórum aqui, peço aos colegas que confirmem. Perfeito, votação iniciada. E aqui nesse caso eu também estou votando pela diligência para manifestação da representação fiscal. Agora, eu não vi aqui. Desculpa. Sim, Vou voltar outra vez, foi até o que me deixou indo aqui. O contribuinte manifestou-se petição sim, é a folhas petição. 2537. Isso, pela ordem, foi uma petição É, após essa manifestação da é, representação fiscal, né? é. Essa manifestação entre aspas, né? Hum. Mas pelo que eu Por me isso que lembro, a acho que ordem ele não processual fala, ficou ele rompida. me parece que ele não fala, né, do laudo aí na diligência. Por isso que eu achei Quem não fala? estranho. O contribuinte, Não, requerimentos aqui. não, o contribuinte, na verdade, ele fala do resultado da diligência. É, Quem mas não, aprecia o laudo é o AFR, né? isso, Ele aponta exatamente. todas as considerações dele, inclusive se combate o laudo. E o contribuinte nessa manifestação combate o que o AFRE apontou. Então, na verdade, há um confronto grande aí de considerações, por isso mesmo a necessidade da representação fiscal se manifestar, né? É, Porque há divergências profundas aí apontadas, né? ele fala até aqui, lá no item 21, a importância da CAC para o levantamento da autoridade fiscal aceitou todas as correções realizadas pela recorrente para o exercício de 19. Apenas o exercício de 20 decidiu que os preços verificados no inventário final representam subavaliação, tá? Mas eu acho melhor, é que se for o caso, eu não sei como vai ser essa manifestação da representação fiscal, aí nós fazemos uma reanálise para Claro. ver se é o caso de proporcionar novamente ao contribuinte que ele venha se manifestar. Eu Sim, acho que ele tem todo o direito. obviamente, se houver dúvidas Hum. ainda, óbvio. É. Então, tô encerrando esse julgamento. Doutora Ilhópolis, imagino que a doutora tenha compreendido, né, a dinâmica aqui da proposta de diligência. É necessário para evitar qualquer apontamento de nulidade posterior e perder mais tempo ainda com uma questão dessa, né? Então, acho que é importante recuperar aí essa ordem processual e, obviamente, quando do retorno, a doutora poderá comparecer e até penso que uma nova sustentação oral pode ser realizada pelo transcurso do prazo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, doutora. Bom dia. Estou encerrando esse julgamento aqui, convertido processo em diligência, tá? Voltando aqui para a ordem da pauta, auto de infração 5036-417, Log Center Logística, minha relatoria, não há sustentação oral, então o voto já está registrado, eu me permito ir direto ao voto, é uma acusação só, de falta de pagamento do imposto,
na emissão e escrituração de documento fiscal com erro na determinação da base de cálculo na apuração do valor do imposto. Houve aqui a redução da base de cálculo prevista nos artigos 34 e 39 do anexo 2, e a premissa é que esse benefício é limitado a saídas de estabelecimentos fabricantes e atacadistas, que não podem ser fruído por armazém geral, aqui considerado como responsável tributário, como o autuado, tá? Digo que é só esse item, tá? O item 2 existe no auto de fração, mas ele foi objeto de parcelamento, que foi deferido administrativamente, então nem está em julgamento. Repito, né, que o recorrente, com atividade de armazém geral, ele promoveu saídas internas de perfumes, cosméticos, produtos de higiene pessoal e até alguns produtos alimentícios, utilizando esse benefício fiscal de redução de base de cálculo. Mas a premissa fiscal é de que essa condição, esse benefício, ele é reservado apenas a fabricante ou atacadista dessas mercadorias. Preliminarmente defende a nulidade do auto de infração por precariedade na capitulação infracional, defendendo a infringência ao artigo 50, que a infringência ao artigo 58 não poderia ser imputada a recorrente em armazém geral, exatamente por não estar descrito no rol do artigo 8º da Lei 6374. Defende ainda que o artigo 127, 5A, que equivoca essa autoridade, posto que todos os nossos fiscais contêm a base de cálculo CMS. Aqui eu estou dizendo sem razão recorrente, que busca fabricar nulidade que sabidamente não existe. Conforme bem exposto pelo julgador Acó, o artigo 38 ele trata da obrigatoriedade de lançamento do imposto nas notas fiscais emitidas em seus livros fiscais, sendo a recorrente responsável pelo ICMS incidente na operação. Melhor sorte não tem impugnante quando alega que não teria ocorrido descumprimento do artigo 127, 5A, a indicação incorreta na base de cálculo do ICMS CMS-ST, nas notas fiscais e nos livros registros de saída por se utilizar de redução de base de cálculo indevida, atrai a aplicação do referido dispositivo. Digo eu que, evidentemente, o artigo 58, que é sobre o lançamento do imposto, e o artigo 127, versando aqui sobre base de cálculo, inclusive quanto à sua incorreção e não só a sua ausência, podem ser e efetivamente são invocados quando a acusação fiscal de falta de pagamento do imposto na emissão e escrituração de notas fiscais com erro na determinação da base de cálculo. Ainda que assim não fosse, anote que eventuais erros na capitulação da infração ou da penalidade poderiam ser corrigidos com base no artigo 13 da 13457. Então não há nulidade propriamente, razão pela qual afasta-se a preliminar. No mérito, a recorrente reafirma ser armazém geral, reconhecendo ser responsável pelo pagamento do ICMS num contexto extremamente específico e taxativamente previsto no artigo 9º da 6374, defendendo que nas operações em apreço, a conduta da recorrente é reativa, posto que apenas e tão somente restitui os bens que estão sob sua guarda e conservação ao depositante, por conta e ordem deste último e nada mais. Frisa recorrente que as notas emitidas por si contêm as mesmas descrições das notas fiscais emitidas pelo depositante quando da remessa dos produtos para armazenagem. Nesse sentido, reforço que a sujeição passiva da recorrente, figurando como autuada no lançamento, é fato indiscutível e não controvertido, explicando a recorrente que o depositante, comerciante atacadista de produtos farmacêuticos estabelecidos em Goiás, determina a remessa de seus produtos para armazém em operações interestaduais para serem armazenados no estabelecimento da recorrente. Assim, tem-se como certo que o Armazém Geral Paulista Log Center opera efetivamente como depósito de mercadorias da empresa Decenter Distribuidora, em operações interestaduais de remessa e armazenagem, onde o depositante Decenter é contribuinte não paulista, localizado em outra unidade da federação. Assim, não se controverte que fica atribuída a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do exposto nas operações subsequentes, quando o estabelecimento que receber a mercadoria for armazém geral e o depositante estiver localizado em outra unidade da federação, sendo que o armazém geral deverá calcular e pagar o imposto incidente nas operações próprias,
na operação própria, no período de apuração em que ocorrer a saída de mercadoria com destino a outro estabelecimento localizado no território paulista. Não restam dúvidas, portanto, acerca da responsabilidade tributária do armazém geral no lançamento e pagamento do tributo estadual, quando da saída interna da mercadoria depositada por sujeito localizado em outra unidade da federação, identicamente ao caso invertente. Embora o armazém geral não seja propriamente caracterizado como contribuinte ICMS, nesse caso figura-se como responsável pelo recolhimento do imposto. Tanto não se controverta ao fato que a recorrente efetivamente recolhe ICMS, sendo, no entanto, acusada de fazê-lo a menor, por isso o erro na determinação da base de cálculo. Eis que utilizou indevidamente esse benefício de redução da base de cálculo referente a perfumes, cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos alimentícios, uma vez que o contribuinte autuado possui atividade de armazém geral, não atendendo à condição prevista no caput dos artigos mencionados, ou seja, não é fabricante ou atacadista, e 2, não atende à condição prevista no item 2, a letra A do parágrafo 4º dos artigos 34 e 39 do anexo 2, para a fruição do benefício, do citado benefício, relativa à comprovação de garantia dos débitos inscritos em dívida ativa. Assim, toda discussão acerca de ser a recorrente contribuinte ou não esvazia-se, porque a questão não é essa, tá? É uma questão de responsabilidade atribuída pela lei. Aliás, a explícita responsabilização legal pelo pagamento do imposto atribuído ao armazém geral esvazia também a alegação de neutralidade, argumentando a recorrente que a nota fiscal emitida pelo depositante é a que contém as informações sobre venda, inclusive base de cálculo, e ela apenas devolve esses produtos com a mesmo espelhamento, né? Digo eu que, sendo o armazém geral obrigado a inscrever-se no cadastro contribuinte ICMS, sendo ele responsável pela emissão de notas fiscais e pelo recolhimento do imposto, deverá fazê-lo autonomamente, em rigorosa obediência à legislação de regência, não se sustentando a tese de neutralidade, na qual se reduziria, em seu entender, a apenas espelhar acriticamente a documentação fiscal emitida antecedentemente pelo depositante. Defende a recorrente a insubsistência da acusação, defendendo que o benefício fiscal de redução de base de cálculo passou a ser aplicável aos casos sujeitos ao regime de substituição tributária, alega que o legislador paulista, por meio de decreto tal, promoveu uma significativa revogação na redução da redação do artigo 39, excluindo a restrição de benefício fiscal aos produtos sujeitos à substituição tributária. Em suma, entende a recorrente que a justificativa dada originalmente pelo legislador para restringir o benefício fiscal aos fabricantes e atacadistas deixou de subsistir e conclui dispondo que é gritante que a adesão normativa CAT 1 de 2008 assegura a aplicabilidade da redução de base de cálculo àqueles que não são atacadistas, abarcando também os varejistas, confirmando assim que o benefício fiscal de redução de base de cálculo não está restrito apenas aos fabricantes e atacadistas. Pois bem, tendo sem razão a recorrente, todo o manejo argumentativo não ressoa na legislação em apreço, aqui estou reproduzindo os artigos 34 e o artigo 39, que deixa de forma clara que fica reduzida a base de cálculo, incidentes, saídas internas, produtos realizados por estabelecimento fabricante ou atacadista, de forma muito explícita nos dois dispositivos. Nada obstante o esforço argumentativo da recorrente, não há na legislação de regência qualquer excerto normativo válido e eficaz que confira-lhe razão. Anote que não existe amparo legal para uso do benefício fiscal até o final da cadeia de valor e até o preço para consumidor final, não sendo aplicável aos casos sujeitos ao regime de substituição tributária, uma vez que o substituto está recolhendo o imposto das operações subsequentes com a utilização de IVA-ST determinado pela legislação aplicada. Ademais, com relação ao ofício GS 200 de 2008, traz de encaminhamento administrativo do decreto 52.957, não altera a essência do benefício fiscal previsto no artigo 34 e 39 do anexo 2, ou seja, continua em vigor a condição do remetente ser fabricante ou atacadista. A interpretação da recorrente busca coatar quanto ao regramento da substituição tributária, dispondo que o benefício não se aplica apenas tão somente aos fabricantes e atacadistas. Essa premissa diz respeito somente à extensividade do benefício aos produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, o que antes era vedado pelo artigo 39,
nada mudando em relação a quem pode promover as saídas internas com redução da base de cálculo, continua sendo o estabelecimento fabricante ou atacadista, não importando, aliás, o KNAI do remetente localizado em outra unidade federativa, e sim as características do armazém localizado no estado de São Paulo. Assim, nem o ofício GS 200/2008, nem a decisão normativa CAT 1 de 2018 prestam-se a infirmar a inteligência da lei de restrita interpretação. Nesse sentido, esse tribunal já se pronunciou em idêntico caso envolvendo a mesma recorrente, conforme jurisprudência abaixo colacionada, coloca aqui duas decisões nesse mesmo sentido. Não sustenta a alegação de ofensas ao princípio da capacidade contributiva, isonomia e não cumulatividade. Digo que não há, a meu sentir, ofensa a esses princípios constitucionais tributários, eis que, sendo o benefício de redução de base de cálculo tido como espécie de isenção parcial à luz do entendimento firmado e reafirmado pelo STF, impõe-se aqui a observância do artigo 111(2) do CTN, devendo a normativa ser interpretada literalmente, de modo que apenas o estabelecimento fabricante ou atacadista pode promover as saídas internas com redução de base de cálculo, não alcançando a recorrente, por mais injusto que isso possa parecer. Dura lex, sed lex. No parênteses, relevante apontar, conforme já disposto decisão recorrida, que a recorrente não logrou comprovar que atenderia a condição prevista no item 2, a letra A do parágrafo 4º dos artigos 34 e 39, para a fruição do citado benefício. Assim, constata-se que a autuação se sustenta em duas premissas, uma delas combatida pela recorrente, uma delas sequer tratada. Então, uma das premissas acusatórias sequer combatida pela recorrente. Digo que não há qualquer violação da súmula 166 do STJ, defendendo a recorrente que, como já dito, será recorrente neutra com relação às operações de seus tomadores, deve ser considerado que a empresa D-Center remeteu suas mercadorias de sua filial em Goiás diretamente para sua filial sediada no estado de São Paulo. No ponto, não se trata aqui de simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo titular. A suposta neutralidade do armazém geral não infirma o fato de que não se trata de transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, não podendo a recorrente valer-se da regra de não incidência do semestre nas transferências entre filiais. Não se sustenta a alegação de majoração indireta do tributo por decreto. Nesse sentido, promove a recorrente uma interpretação intrincada, no sentido de que a limitação ao aproveitamento do benefício fiscal se traduziria em majoração indireta de tributo, revelando-se uma auxese argumentativa que não guarda coerência jurídica. De mais a mais, o conjunto normativo sustentáculo do lançamento contra as vales do vigente e eficaz, não podendo ser afastado sob esse argumento de ilegalidade. Estou mantendo, portanto, o item 1. Alega legitimidade dos juros superiores a Selic e legitimidade da incidência de juros sobre a multa. Quanto a essa segunda questão, cito a súmula 13 como impediente aí para essa análise. E quanto aos juros pela Selic, os fatos geradores são 2021 e 2022, de modo que sem razão recorrente, frisando que para períodos posteriores a 2017 já há o ajuste à taxa Selic. Então, estou afastando esses argumentos subsidiários. Em suma, estou conhecendo o recurso ordinário e estou negando o provimento. Foi assim que votei em debates. Observa aqui que o Dr. Zuli caiu, provavelmente se desconectou, mas vamos seguir aqui. Quando ele retornar, a gente questiona. Dr. Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Dr. Luiz Eduardo? Parabenizo o doutor Ítalo pelo voto. Também não tenho nenhuma consideração sobre o caso. Perfeito. O Dr. Zuli comunicou aqui que foi mesmo o sistema dele que caiu. Eu vou só ver quando ele retornar se tem alguma objeção e a gente já encerra esse debate, faz esse julgamento aqui. Inclusive, a gente nem consegue continuar mesmo porque o próximo processo é de relatoria dele, né? Então, peço aguardar aí um instantezinho
para ver se ele consegue retornar, tá? O Dr. Zuli está reiniciando lá o sistema. Se ele conseguir retornar, bem, a gente dá continuidade. Se ele não conseguir retornar, a gente volta esse processo e pauta para a sessão seguinte o processo dele. Vamos ver se ele consegue retomar aqui.
Dr. Zulli, Eu estou aqui. conseguiu retomar no sistema também? Consegui, então. Tá. Caiu? Vocês caíram também? Não. Ontem, Aparentemente, só você. ontem eu queria consultar o sistema, estava terrível. Ele ficava naquela mensagem. Não consigo acessar o site. Bom, vamos lá. Zulli, Conheço o seu voto, já tinha lido. certo. Tem alguma oposição? Vou lhe acompanhar. Perfeito. Então, eu encerro esse debate e passo aqui a verificação do quórum desse caso de minha relatoria. Peço aí que os colegas confirmem a presença. Todos confirmaram. Em votação. Só falta o seu voto, Dr. Zulli. Meu processo é fácil. Deixa eu ver se ele ficou aberto aqui. Ele caiu. Mas Zulli, você já Deixa eu ver. confirmou o voto no meu caso? Confirma aí, Apareceu. espera um pouquinho só. Vamos voltar. Volta Eu tinha lá, confirmado. Olha, não veio. não foi? Não. Vamos voltar. Então, está aqui, votação com o Ítalo está apertada. Eu vou apertar mais uma vez o gravar. Agora Foi. entrou. Então, sim, agora eu encerro essa votação. Prevaleceu o meu voto, que conheceu e negou provimento, encerro esse julgamento. Agora o último processo, deixa eu só. Auto de infração 5037-432, Moinho Romariz, relatoria do Dr. Zulli, não há sustentação oral. Pode seguir, então, Zulli. Eu acho que eu vou até só ler em mente, em todos os casos, crédito indevido no imposto referente à entrada de mercadorias provenientes do Estado do Rio Grande do Sul. Remetentes das mercadorias são beneficiários de crédito presumido na forma estabelecida no artigo 32 do Regulamento do Rio Grande do Sul, Convênio 190/17, Lei Complementar 160/17, Lei Complementar 2475, Lei 15.424/2019, Resolução Conjunta SFP-PGE 1 de 19, pedido administrativo para verificação e reconhecimento dos respectivos créditos tributários não apresentado pela defendente, autuado, julgado procedente, crédito tributário mantido em primeira instância, consta, porém, dos autos, pedido de reconhecimento do crédito e pedido de renúncia expressa ao processo administrativo. Tá? Meu voto, depois eu vou ler a acusação também. Recurso ordinário, em princípio, não conhecido, todavia, fazendo-se necessária antes a realização de diligência. Assim, apesar do pedido de desistência do processo administrativo tributário, antes de mais nada, prefiro realizar a diligência à diretoria da gestão e atendimento à conformidade, o único órgão competente para verificar todos os requisitos necessários para o reconhecimento dos créditos tributários relacionados a operações indicadas no AEM, sendo que no retorno obrigatoriamente deverá ter trânsito pela representação fiscal. No caso aqui, a acusação é de creditou-se indevidamente no ICMS, é um valor muito alto, quase 10 milhões, nas datas e valores especificados nos demonstrativos do anexo 2, referentes ao ICMS, destacados nas notas fiscais de entrada de mercadoria, no seu estabelecimento, recebidas em operações interestaduais por venda dos estabelecimentos relacionados no respectivo anexo 2 do AEM, localizados no Rio Grande do Sul. O valor acima não foi anteriormente comparado no estado de origem, embora o ICMS tenha sido destacado nas notas fiscais, os remetentes são beneficiários de crédito presumido, na forma estabelecida no artigo 31, inciso 56, no Decreto Estadual 37.697,
de 97, que é deles lá, né? Que aprova o regulamento do Rio Grande do Sul em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, a linha G da Constituição Federal e o artigo 1º, parágrafo único, inciso 4º do artigo 2, inciso 1 e 2 do artigo 8º da Lei Complementar 87/95. Saliente-se que o valor efetivamente cobrado no presente AIM corresponde a 10% sobre o valor da operação, conforme consta do relatório substanciado juntado no anexo 1 deste AIM, que faz parte integrante do presente relatório de acusação, tudo devidamente comprovado pelos demonstrativos tais e tais. Então, a acusação é essa, o contribuinte apresenta a defesa, traz essas alegações, eu estou pulando isso, o auto foi julgado procedente, ele ingressa com recurso ordinário, tá? Pede sustentação oral, tá? Faz referência, faz preliminares, aí o andamento do processo foi regular até esse ponto, a representação fiscal se manifestou, e diz o seguinte, em que rebate as preliminares de mérito e aguardando o conhecimento e no provimento do recurso ordinário, rebatendo os argumentos a questão da renúncia e convalidação dos créditos e transcrementos à legislação sobre a matéria. Isso foi, resumidamente, o que efetivamente falou a representação fiscal, tá? E aí, no caso, nós não tivemos a sustentação oral, perfeito? Até vejo que isso é em razão da própria renúncia ao que se refere ao contribuinte, e eu saliento o seguinte, que cabe de início considerar os fatos e informações constantes dos autos para que se possa determinar se encontram-se presentes os pressupostos mínimos de admissibilidade. Conheço do recurso em razão do pedido expresso de renúncia, ao que parece condicional ao que demanda a realização de diligência. Do exame que faço dos autos, não constam preliminares a serem enfrentadas. Cabe, porém, antes de mais nada, analisar a questão relativa ao pedido de convalidação dos créditos. Em seu RO, o contribuinte apresentou o recurso ordinário, qual foi admitido conforme despacho de folhas. Junta a petição pedido de verificação de reconhecimento dos créditos e renúncia ao processo administrativo nos termos da resolução conjunta SFP-PGE de 7/5/19. Preliminar. Diz a interessada recorrente que o lançamento seria nulo, pois o FR autuante teria incorrido em erro de capitulação. Os argumentos, na verdade, se assemelham, não são prejudiciais ao mérito, ao processo e se assemelham ao mérito. Eu digo, argumento, é interessado que, em atendimento às exigências da Lei Complementar 160, teria resultado a convalidação dos créditos e manutenção do benefício pelo Estado do Rio Grande do Sul, que tal fato não poderia a fiscalização considerar os incentivos irregulares, glosar os créditos apropriados. Examinando os autos, observo que consta dos autos a seguinte informação e encaminhamento, aliás, como descreveu a própria RF. Assim é que, por petição às folhas tais, a recorrente apresenta pedido de reconhecimento de créditos do ICMS e renúncia à defesa ou recurso administrativo nos termos da resolução conjunta da PGE. Desta forma, nos termos do artigo 4 da mencionada resolução, o órgão de julgamento competente, Delegacia Tributária de Julgamento ou Tribunal de Impostos e Taxas, deverá realizar a análise da pertinência do pedido do preenchimento dos requisitos formulários como segue, artigo 4, pedido apresentado pelo contribuinte, exceto na hipótese delineada no inciso 3º do artigo 1º, será previamente analisado pela Delegacia Tributária de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, quando inscrito pela Procuradoria, quando a sua pertinência quanto ao preenchimento dos requisitos. Assim, em razão da norma que rege a matéria, temos, parágrafo 1º, verificar ou não atendimento dos requisitos, atendidos os requisitos formais e pedido de encaminhamento. Assim vai. Diz a representação fiscal em seu parecer que, caso se entenda pela pertinência do pedido e de seus requisitos formais, tal pedido deverá ser encaminhado à Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, único órgão competente para verificar todos os requisitos necessários para reconhecimento dos créditos tributados relacionados às operações indicadas no AINS ordial.
Oportunamente, após a eleição da diretoria de atendimento, gestão e conformidade, o órgão de julgamento competente, conhecendo do resultado do pedido de reconhecimento de créditos, proferirá a decisão conforme o artigo 6º da Resolução Conjunta da Procuradoria-Geral do Estado. Assim, fixo o artigo 6 e eu transcrevo, né, que para apreciação do pedido e tal, transcrevo todos os seus parágrafos para conhecimento. Considero ainda a RF, que vou deixar de ler, que cabe a ela se manifestar após a decisão da DIGES, né, no retorno da diligência realizada nos termos do inciso 4º do artigo 72 da 13457, tá? E eu transcrevo. Todavia, como pode ser visto com sua conclusão, a RF, o processo encontra-se devidamente instruído com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo e documentos anexos ao AIM. Diz a RF, conclusão, diante do exposto, em face do que consta dos autos, somos pelo não provimento do RO, devendo ser mantida a decisão recorrida sem prejuízo da apreciação da petição acostada pela autuada. Porém, ao que verifico, a interessada em sua petição, que é essa que eu me referi, apresenta expresso pedido de renúncia ao RO e ao processo. Veja-se, né? E aí eu transcrevo aqui, essa parte, tem um trecho que ele diz: apresenta o presente pedido de verificação do reconhecimento dos créditos de ICMS e renúncia à defesa ou RO ou processo administrativa ou judicial nos termos da resolução conjunta da PSE. Tá? Ao final, destaca e requer moinho romanis, tal, nos termos da resolução conjunta, solicita, e aqui eu transcrevo o que ela requeriu. Está ciente, ainda ela diz que, com a apresentação do presente pedido, fica suspenso o julgamento da AIN no âmbito do contencioso administrativo tributário ou o encaminhamento para inscrição do débito da dívida ativa ou ação judicial até a data da notificação da adesão do fisco acerca do reconhecimento do crédito. A renúncia de que trata o item 2 somente se efetivará com o reconhecimento do crédito objeto do auto de infração e imposição de multa. Quer dizer, é estranho, porque ele meio condiciona, né? Fala, ó, reconhecido, então vem para a renúncia. Tá? Não sendo acolhido o pedido de reconhecimento do crédito, terá prosseguimento do julgamento do AIM, bem como a inscrição do débito da dívida ativa em ação judicial. Veja aquilo que ele fala no processo. Por isso que eu estou... Isso daqui foi em 26 de novembro de 24. Eu estou recalcitrante na questão de dizer: aceita essa renúncia ou não? Cabe, porém, saber, ao ver deste relator, quanto ao reconhecimento do crédito, que é interessado bem desta forma, condicional que, para fins do referido renúncia do recurso administrativo, e em sendo caso Travou, né? Zuli, me escuta? Zuli? Me ouve? Oi? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, deu uma travada. Tá. Aonde será que eu parei? Vamos lá, vou partir daqui. Olha. Assim, entendo se faça necessário certificar nos autos para que se possa determinar se ocorreu ou não o reconhecimento do crédito e, se sim, considerar a renúncia do processo administrativo. E, na verdade, ele colocou alguma coisa muito condicional, tá? Senão depois ele vem lá na frente e reclama de cerceamento de defesa e consideração de renúncia indevida. Com efeito, conforme visto e conteúdo do processo, cabe à DIGES, único órgão competente para verificar todos os requisitos necessários para o reconhecimento dos créditos tributados relacionados às operações indicadas no AIN exordial. Oportunamente, após a decisão da DIGES, o órgão de julgamento competente, conhecendo o resultado do pedido de reconhecimento de crédito,
proferirá a decisão conforme preceito o artigo 6º da Resolução Conjunta da Procuradoria-Geral do Estado. E aqui eu transcrevo, então, para o conhecimento, o artigo 6º. Não vou ler. Por fim, acrescente-se que cabe à representação fiscal se manifestar após a decisão da DIGES no retorno da diligência realizada nos termos do parágrafo 4º do artigo 72 da Lei 13.457 de 2009. Assim é que, antes de qualquer análise, prefiro encaminhar os autos à diligência, encaminhando à diretoria, à DIGES, único órgão competente para verificar todos os requisitos necessários para o reconhecimento de créditos tributários relacionados às operações indicadas em exordial, para que se informe quanto à solução ou resultado do pedido formulado pela recorrente e para que se possa considerar ou não o pedido de renúncia ao processo administrativo tributário. Então, feitas as minhas considerações, é assim que eu voto. Conclusão. Apesar do pedido de renúncia ao processo administrativo tributário, antes de mais nada, prefiro fazer realizar a diligência à DIGES, único órgão competente para verificar todos os requisitos necessários para o reconhecimento dos créditos tributários relacionados às operações indicadas no AIN, sendo que no retorno, obrigatoriamente, o processo deverá ter trânsito pela representação fiscal. É assim que eu voto. Foi entendido ou não? Sim, na verdade é o que manda a própria legislação. Não Essa tem? suposta renúncia condicional não é imposição do contribuinte, é o que manda a Não. lei. Ele só vai renunciar se esse pedido for reconhecido. Se não for conhecido, Isso. ele vai voltar a tramitar e Ele a gente não, vai julgar ele normal. volta a tramitar. Então, Exato. é o que manda a legislação, tranquilo. Doutor Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Só um Doutor segundinho, que Samuel, está me dando outra vez um erro aqui, vai ver que foi por isso que vocês não estavam escutando. No processo, vamos voltar aqui. vê se consegue pelo menos lançar o voto É, aí. Doutor é o que eu Samuel, quero. Sem Vamos consideração. voltar aqui. doutor Luiz Eduardo, Nenhuma consideração. Ele perfeito. caiu todo o serviço aqui, erro. Eu vou ter que sair daqui da Cefaz e entrar outra vez. Ó, recarregar. Não vai dar certo, eu já sei. Deu. Fiquei nervoso. Me deu dor de cabeça para entrar no sistema. Tá vendo? Não é possível acessar o site. É problema do site da Fazenda que ele está. Eu estou perdendo o link com ele por algum motivo. Vou tentar outra vez. Vou sair de tudo daqui. Mas aqui eu estou por fora do sistema. Ele não está me carregando. Eu estou com a bolinha aqui. Não, ela apagou. No cadeado. É o problema que eu estou vendo aqui é no VPN. O caso é muito simples.
esse caso em si, né? Então, se Hum. você não conseguir retomar os próximos 5 minutos aí, eu vou Hum. devolver para a agenda da pauta e a Tudo gente só bem. volta na sessão seguinte. Só volta. Coisa simples. Vamos dar uma olhada aqui se ele carregou o VPN. Não está carregando. Vamos fechar aqui também essa parte. Né? Serviços. Estou voltando lá no início. E recarreguei a VPN. Espero que ela tenha carregado. Dizendo que eu não estou vendo o cadeado aqui. Está virando. Vamos ver. Agora veio o certificado. Parece que vai. Encerro aqui os debates. Registrado. Faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo aqui voto de relatoria que converte o processo em diligência para encaminhamento do processo à DIGES. Assim que votado, encerra esse julgamento. Os processos estão encerrados aqui no sistema, encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata e encerro formalmente a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação. Encerrado, presidente.